Eu acordei um dia e não tinha mais a cabeça ou um rosto onde pudessem se inscrever as narrativas da minha vida. Em vez disso, margens, ou então molduras, que violentaram o meu corpo de muitas maneiras. Essa coisa de acordar um dia sem rosto, sem cabeça e com alguma dimensão de esquecimento sobre si, pode ser uma das experiências mais dolorosas na vida de alguém. Eu sentia como se alguém tivesse congelado a imagem de outrem em um outro tempo e suturado sobre o meu corpo, transplantando em mim memórias que não eram minhas, mas que de alguma forma acionavam outras, igualmente traumáticas, que me paralisavam de medo. Medo, acima de tudo, de ser alguém que ninguém desejava que eu fosse. Medo de transbordar expectativas e subestimas. Medo de ser quem eu devia ser. Durante todos aqueles dias, eu vi em meu rosto um vazio absoluto. Ao despertar pela manhã, ou antes de dormir à noite, eu me encarava no espelho em busca de algo que eu não sabia o que era, mas que devia estar ali, presente, no encontro mais íntimo comigo mesma. No lugar de respostas, o vazio, e a vertigem borrando o que por anos me pareceu ser fixo, imutável. Quanto de nós precisa ser cortado a fim de que possamos nos tornar subservientes a uma sociedade inteira? A quem não interessa o meu corpo em ato de servidão, seja na cozinha da casa grande, seja em irmandades e coletividades poéticas? A quem não interessa ver a subalternização do meu corpo?
Eu decidi fixar no vazio de meu rosto pistas, memórias de quem eu costumava ser, antes desse fenômeno estranho acontecer comigo, na esperança de que algo novo e transformador ocorresse e, como em um conto de fadas, me salvasse das minhas dores coloniais. Então um dia, uma memória aleatória brotou de dentro de mim. E talvez esse tenha sido o início de um outro fenômeno, ainda mais estranho, que me acometeu de maneira irreparável. Eu me lembrei de uma vez em que entrei em casa, sentindo que meu coração havia sido arrancado. O buraco dentro do peito causava uma dor insuportável, que se irradiava para minha garganta, me sufocando. Enquanto meu pai me recostou em um travesseiro no sofá da sala, junto à janela, acalmando o meu temor de que estivesse morrendo por um mal súbito, minha mãe preparou um chá milagroso, que eu tomei e tornei a sentir o coração voltar a bater. Um chá milagroso, um feitiço ancestral. E os rostos de meu pai e de minha mãe passearam em mim outra vez. Vozes, tambores, memórias, cicatrizando feridas internas que só artifícios fantásticos seriam capazes de curar. Eu lembrei desses feitiços de cura ancestral, corri até a feira, comprei folhas e preparei um feitiço. O meu desejo era preparar um chá que fosse capaz de curar toda a falta que eu sentia crescer dentro de mim. Fizesse meu coração voltar a bater, pois ele parara outra vez, e me fizesse renascer como algo de transgressor. Então um dia eu virei tambor. Taco, taco, tradaco, taco, tradaco, taco, taco, tradaco, taco, tradaco, taco, taco, tradaco, taco, tradaco, taco. Não sei até hoje se foi mesmo a mistura de folhas e ervas conhecidas e desconhecidas que comprei em São Joaquim, ou se foi o meu profundo desgosto com a minha condição marginal nessa sociedade. Talvez a saudade de minha mãe. O que ocorre é que um dia, assim do nada, eu acordei e tinha me tornado um tambor. Tradaco.